Mais uma vez, irmãos, estamos no estudo da tarde da nossa amada Escola Jesus Cristo, no serviço Irmãos de Célia Lúcius. Para iniciarmos, vamos ler do livro O Consolador, de Emmanuel, recebido por Chico Xavier, em 1940. Este livro tem uma particularidade. São as respostas de Emmanuel aos trabalhadores do Grupo Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo. As perguntas doutrinárias que eles faziam, e Emmanuel organizou esse livro respondendo essas perguntas. E para iniciar, nós vamos ler a pergunta 313. Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? A resposta de Emmanuel: o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Não mais, até hoje, denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito? É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludiu o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguir os ensinamentos, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Então vamos orar. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos estudando o Teu Evangelho à luz dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Mesmo longe fisicamente uns dos outros, Senhor, podemos irmanar os nossos pensamentos até vós, pedindo, Senhor, as vossas bênçãos para todos nós, para a humanidade tão sofredora, Senhor, dessa terra que passa por esses momentos tão difíceis. Abençoa-nos, dá-nos coragem, fortalecimento do nosso espírito, e que possamos, Senhor, compreender a lição de hoje, colocá-la em nosso coração e em nossa mente. Que assim seja. Então, meus irmãos, o tema de hoje é os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres de espírito, compreendendo que são os humildes, os simples de coração. E Jesus se dirigia à massa popular, à multidão, e nós fazemos parte dessa multidão que queremos ouvir as palavras de Jesus, os seus ensinamentos, a sua boa obra. E Kardec, ao organizar o Evangelho segundo o Espiritismo, colocou no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E ele diz, no item 2, que, no item 10, o orgulho é a catarata que tolda a visão, se nega a reconhecer a verdade. Olha que coisa grave! O orgulho nos traz a cegueira, nos tolda a visão como uma catarata que nós precisamos tirar para enxergar melhor, para ver a verdade com o sentimento, com o entendimento. Então, esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito,
comenta a passagem do Sermão do Monte, narrado por Mateus, capítulo 5, versículo 3, que ele começa as bem-aventuranças justamente com os pobres de espírito, que são bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Então é dos humildes, dos simples, que são levados ao reino dos céus. E como nós sempre gostamos de ouvir histórias, no livro E para o Resto da Vida, escrito por Wallace Leal Rodrigues, é um livro de crianças, mas ele conta as histórias passadas na infância e como marcam a nossa vida. E todas as histórias deste livro são histórias acontecidas na infância, aprendizados para mostrar a educação da família como é importante, as lições aprendidas na infância não se esquece. E a lição de hoje é a medalha. Quando menino, ganhei uma medalha na escola como prêmio ao aluno que sabia ler melhor. Quantos de nós ganhamos alguma medalha, algum prêmio por sermos os melhores da turma? Senti-me feliz e estufei de orgulho. Quando a aula terminou, voltei para casa correndo, entrei na cozinha como um furacão. Imaginemos a nossa infância também. A velha empregada que estava conosco havia muitos anos ocupava-se no fogão. Sem nada comentar, fui direto a ela dizendo: aposto que sei ler melhor do que você. E estendi-lhe o meu livro de leitura, que havia ganho aquela medalha por causa disso. Ela interrompeu seu trabalho e tomou o volume. Examinando cuidadosamente as páginas, terminou por gaguejar. Ah, meu filho, eu não sei ler. Fiquei atônito. Sabia que papai estava no seu escritório àquela hora e voei para lá. Com certeza, o pai ouviu a conversa dele com a empregada. Ele ergueu a cabeça quando eu entrei, suando, o rosto vermelho, e lhe disse: imagine, papai, a Maria não sabe ler. E é uma velha. Eu, que ainda sou pequeno, já ganhei até medalha. Olha só, estufei o peito para frente para que ele visse meu troféu. E perguntei: papai, deve ser horrível não saber ler, não é? Com toda a tranquilidade, meu pai ergueu-se, foi até uma estante e voltou de lá com um livro. Leia este livro para eu ver, meu filho. Foi maravilhoso você ter ganho a medalha. Leia para eu ouvir. Não titubeei. Abri o volume e olhei para meu pai cheio de surpresa. As páginas continham o que parecia ser centenas de pequenos rabiscos. Papai, eu não entendo nada do que está escrito aqui. Meu filho, é um livro escrito em chinês. Imediatamente me lembrei do que fizera Maria e me senti envergonhado. O orgulho nos envergonha. Papai não disse nada e eu, pensativo, deixei o livro em sua escrivaninha e saí. Olha a grande lição do pai, sem castigo, sem pancada, sem alvoroço. Até hoje, toda vez que me sinto tentado a orgulhar-me por qualquer coisa que tenho feito, lembro-me do quanto ainda me falta aprender e digo comigo, para mim mesmo: não se esqueça que você não sabe ler chinês. Então aí, meus irmãos, está uma simples história, um simples ensinamento de um pai para um filho que serviu para toda a vida, que é o que tem que servir para todos nós. As pequenas lições
que servem, que foram na nossa infância e que até hoje nos servem de lições grandiosas. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo 7, na instrução dos espíritos, o espírito de Lacordaire, no item 11, ele nos diz uma mensagem longa e muito bonita, e ele nos diz que a humildade é virtude muito esquecida entre vós. E realmente, meus irmãos, esquecemos, nos colocamos sempre diante do nosso orgulho, do que fazemos, do que somos, e esquecemos de que temos que ser simples, humildes, se queremos entrar no reino dos céus. Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, também vai nos explicar sobre esse tema da humildade. E ele diz que os humildes são simples no falar, sinceros e francos no agir, não fazem ostentação de saber nem de santidade. São tolerantes, suportam a injustiça, mas folgam com a verdade. Então engloba todas as virtudes: tolerância, sem ostentação, simplicidade, sinceridade. Calam-se as palavras loucas dos tolos. Não bate boca com ninguém, como nós dizemos. Ficam em silêncio. O silêncio é a melhor resposta. Respeitam os outros. Os humildes respeitam os outros, uns aos outros. Não discutem, não querem fazer com que a sua verdade seja mais importante que a do outro irmão. Temos que aprender a nos respeitar. Humberto Holden, também outro estudioso do Evangelho, então nós vemos que é um tema que é estudado por todos os estudiosos e que nós devemos aprender e trazer para a nossa vida, no nosso falar, no nosso agir, na maneira como nós somos. Então, Humberto Holden nos diz que os humildes se libertam da escravidão da matéria, sabem ultrapassar a fraqueza e a insegurança do ego, meu eu, o ego que fala mais alto, para entrarem na força e segurança do eu divino que habita em todos nós, que está dentro de nós, essa centelha divina que tem que se desenvolver não no ego, mas no eu divino. O eu divino tem a força e a segurança. O ego é fraco e inseguro. Então, qual o caminho que nós temos a escolher, não é mesmo? Kardec também, no capítulo 7 do Evangelho, estudando este assunto, no item 2, as suas palavras. E ele explica que a ninguém é concedida entrada no reino dos céus. Olhem bem o que Jesus falou. Então, ninguém vai entrar no reino dos céus sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Então, olha, simplicidade de coração, humildade de espírito. E no livro Intervalos, que é também o tema do estudo de hoje, o livro Intervalos, recebido por Chico Xavier com mensagens de Emmanuel, ele tem uma mensagem intitulada Humildade de Espírito, que é o que Kardec nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Para entrarmos no reino de Deus, temos que ter simplicidade no coração e humildade de espírito. Então, vamos ver o que Emmanuel tem para nós neste capítulo.
do livro Intervalos. A humildade é o ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. O orgulho é amargo. Amealharás recursos amoedados a mancheias. Entretanto, se te não dispõe a usá-los, edificando o conforto e a alegria dos outros, na convicção de que todos os bens pertencem a Deus, em breve converter-te-ás em prisioneiro do ouro que amontoaste, erguindo assim a feição do teu próprio cárcere. Então, ganhamos dinheiro, amontoamos dinheiro, moedas, mas como aplicar esse dinheiro? Nós temos que entender que todos os bens pertencem a Deus. E aí lembramos da parábola do rico insensato, derrubou celeiros, construiu maiores para guardar toda a sua riqueza. E aí perguntam a ele: o que ajuntaste, para quem será? Hoje mesmo pedirão a tua alma. Vamos deixar tudo para trás. Continua Emanuel. Receberás precioso mandato de autoridade entre as criaturas terrestres, o poder. No entanto, se não procuras a inspiração do Senhor para distribuir os talentos da justa fraternidade, como quem está convencido de que todo o poder é de Deus, transformar-te-ás pouco a pouco em empreiteiro inconsciente do crime, por favoreceres a própria ilusão, buscando incenso a ti mesmo na prática da injustiça. O poder, que todos correm atrás do poder. E Jesus falou para Pilatos: nenhum poder teríeis se do alto não te fosse dado. O poder é de Deus. Poder material, temos que nos transformar, distribuir esse talento maravilhoso que Deus nos dá, a inspiração de Deus para transformar a vida das pessoas com esses talentos maravilhosos. Continua Emanuel. Erguerás teu nome no pedestal da cultura. Contudo, se te não inclinas à sabedoria da eternidade, acendendo a luz em benefício de todos, como quem não ignora que toda inteligência é de Deus, depressa te rojas ao cavascal da mentira, angariando em teu prejuízo a embriaguez da vaidade e a introdução da loucura. Temos que usar aquela máxima: só sei que nada sei. A cultura adquirida é muito importante, mas tem que ficar para passarmos adiante sem vaidade, sem orgulho. Todos nós somos usufrutuários dos bens divinos. Temos que entender que os bens pertencem a Deus, o poder é de Deus, a inteligência é de Deus, que nos dá esse talento, esses dons para usarmos em benefício dos outros. Continua Emanuel. Lembra-te de que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. A natureza nos dá o exemplo de humildade, de silêncio, de cooperação. Então ele diz que o sábio que honra a ciência ou o direito não prescinde da semente que lhe garanta a bênção da mesa. Todos os que possuem cultura são cientistas, doutores, mas precisam da semente do pão, do trigo,
das sementes que vêm do campo, lhe dadas por mãos carinhosas que fazem a nossa comida. O campo mais belo não dispensa o fio d'água que lhe fecunda o seio em dádivas de verdura. Então, o campo é lindo, olhando aquelas flores maravilhosas, mas precisa do fiozinho da água para fecundar o seio e nos mostrar a beleza dos campos. E o próprio sol, com toda a pompa de seu magnificente esplendor, embora fulcro de criação, converteria o mundo em pavoroso deserto, não fosse a chuva singela que lhe ambienta no solo a força divina. O sol precisa da chuva para fertilizar o solo. Então vemos aqui que a natureza nos mostra a singeleza, nos mostra a beleza da humildade que temos que ter em nossos corações. Não desdenhe, pois, servir, aprendendo com o Mestre Sublime, que realizou o seu apostolado de amor entre a manjedoura desconhecida e a cruz da flagelação, e serás contado entre aqueles para os quais ele mesmo pronunciou as inesquecíveis palavras: bem-aventurados humildes de espírito, porque a eles mais facilmente se descerrarão as portas do céu. Se queremos, meus irmãos, entrar nesse reino ao desencarnarmos, ao cumprirmos o nosso tempo aqui na Terra, nós temos que aprender e praticar essas máximas, essas verdades que temos a mão cheias. Nós temos esses livros maravilhosos, temos esses ensinamentos, temos tudo ao nosso alcance para aprendermos a viver melhor nesse momento em que vivemos esse confinamento, em que vivemos as dificuldades de dinheiro para muitos, dificuldade de relacionamentos, dificuldade no trato uns com os outros. Nós temos que aprender essa humildade que Jesus nos ensinou, o silêncio, o agir, a predisposição de ajudar a um e a outro, a servir. Então, nós precisamos pedir a Jesus, sim, a Deus. Deus não nos abandona nunca como seus filhos, filhos que somos nessa humanidade que precisa passar por esse problema mundial. Vejam que os problemas não ficaram restritos a determinados países. Nós precisamos pensar nisso, que esse vírus veio para nos livrar, muitas vezes, de uma guerra maior, de um extermínio maior. Então, nós temos que aprender a conviver com essas dificuldades e aprender essas lições. Então, para encerrar as nossas reflexões dessa tarde, a nossa oração vai ser uma oração feita por Maria Dolores, recebida por Chico Xavier, que está no livro Maria Dolores. É a oração por humildade. Ela nos pede, será a nossa oração final. Senhor Jesus, quando eu voltar à terra e estiver de memória parcial, qual doente sob anestesia para sofrer bendita cirurgia, que me livre do mal, não me deixes a sós em meu passo imaturo. A fim de construir o meu próprio futuro, não permitas, Senhor,
que eu siga as tontas, como quem sabe dirigir as próprias contas. Embora reconheça a lei de liberdade, se posso procurar o que te contraria, não me deixes fazer aquilo que me agrade. Apaga em mim a vocação do mando e ensina-me, Senhor, a obedecer. Ajuda-me a encontrar, onde estiver vivendo ou trabalhando, o prazer de servir como simples dever. Se eu te pedir felicidade nos erros e ilusões que outrora quis, não me faças feliz. Se te requisitar destaque e brilho para comportamento frio e ingrato, não me tires ao chão do anonimato. Se eu te solicitar um corpo lindo para voltar na sombra à estaca zero, não me deixes viver na forma que mais quero. Se te implorar dedicações para desorientar-me novamente, deixa-me a solidão por mestra permanente. Caso anseie por vida emancipada para menosprezar encargo e compromisso, acorrenta-me os pés ao campo do serviço. Se te rogar facilidades fora das bênçãos com que me renovas, guarda-me sem cessar no cárcere das provas. Perdoa-me, Senhor, se peço tanto. É que somente agora me levanto nos dons com que me elevas. Tantas vezes no mundo fiz-me grande e subi tanta vez para cair nas trevas. Agora que te escuto em toda parte, a convidar-me para a luz divina, ouve, Jesus, anseio acompanhar-te, quero ser pequenina. Que Jesus nos abençoe, nos dê esse entendimento para ser pequenina, que assim seja.